a gente começa no paquímetro de polegada milesimal, certo? O paquímetro de polegada milesimal, ele vai seguir uma certa diferença. Por quê? O que a gente estava conhecendo anteriormente era o quê? Eu tinha a régua de polegada fracionária. Logo depois a gente vai usar ela de novo. Só que agora a gente tem uma característica diferente. Então vamos ler aqui. Nônio e leitura em polegada milesimal. Então eu vou ter o paquímetro que mede em polegada milesimal. Então o uso do paquímetro calibre em polegada milesimal, então o paquímetro em polegada milesimal, que é esse analógico, que tem a escala do nônio, só que no caso das polegadas, o nônio ele fica do lado de cima e a escala fixa fica aqui no centro. Então, o que, que a gente tem? A gente vê que essa parte de baixo aqui era onde a gente aprendeu nos outros paquímetros que fica a escala de milímetro. E agora a gente vai estudar um dos tipos de paquímetro que na escala de cima ele vem com o sistema de polegadas. Então, como que a gente vai raciocinar? Primeira coisa, você tem que enxergar qual que é a menor divisão da escala fixa. Escala fixa aqui no meio do paquímetro. Então, qual que é o valor da menor divisão da escala fixa do paquímetro de polegada milesimal? Seguinte, a escala principal desse simulador, no caso, essa imagem simulando um paquímetro, ela está graduada em polegada, que é o sistema inglês. Cada polegada da escala fixa, então aqui embaixo, ó, aqui, ó, 0, 1 polegada. 2 polegadas. 3 polegadas. Então, eu vou ter aqui representando 3 polegadas. Então, nesse caso aqui, você vai ver lá, cada polegada da escala fixa divide-se em 40 partes. Então, se você perceber entre o 0 e o 1 polegada, entre 1 polegada e 2, entre 2 e 3 polegadas, você vai perceber que tem 40 divisões. São 10 divisões maiores, que é esses números aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fecha na próxima polegada. Então, eu tenho 10 divisões. Se você contar aqui entre os números, você vai perceber que tem 10 divisões. E cada uma dessas 10 divisões, você percebe que aqui dentro dessa divisão, eu vou ter 4 divisões. Então, 10 divisões com 4 dentro, então eu tenho 40 divisões. Então, entre cada polegada, 40 divisões. Daí, então, o que, que a gente tem? Você tem que seguir o raciocínio. Você vai, quer ver? Ó? Aqui não tem como botar texto. Aí, no caso, a gente vai ver que a gente vai ver que acontece o seguinte: eu vou ter 1 polegada inteira dividido por 40 divisões. Isso para você achar o valor somente da menor divisão do paquímetro, da escala fixa do paquímetro. É a menor divisão da escala fixa. Aí você achou que 1 polegada dividido, então 1 polegada dividido em 40 partes, que é o que a gente vê aqui, eu vou ter que cada divisão, então cada divisão dessa daqui, da polegada milesimal, que seria 1 polegada dividida em 40 partes, cada parte vai me dar 0,025 o quê? Polegada. Então, eu tenho aqui o valor da menor divisão da escala fixa. Porém, a resolução do meu paquímetro segue a mesma fórmula de antes.
menor divisão da escala fixa dividido pela quantidade de divisões do nônio. Aqui, no caso, quantas divisões nós temos no nônio? Nós temos o quê? O vernier, ou nônio, divide o valor da menor divisão da escala fixa, que é o 0,025, por 25 divisões, que é o que a gente tem ali na parte do nônio. Então, 0,025 dividido por 25, a gente vai encontrar justamente o valor da resolução do instrumento. Então, todo instrumento de medição é importantíssimo saber como que você chega em quem? Nessa resolução. Então, 0,025 dividido por 25 divisões do nônio ou vernier. Então, esse paquímetro vai medir a cada 1 milésimo de polegada. Então, eu tenho 1 milésimo de polegada. Certo? Aí essa é a resolução do instrumento. Certo? Então, a gente tem que o quê? Esse paquímetro, ele vai medir em polegada e milesimal. Então, cada divisão da escala fixa, 0,025 polegadas. Cada divisão do nônio vai valer o quê? A menor divisão da escala fixa dividido por 25 divisões do nônio. Nós vamos ter justamente isso daí, o valor da menor divisão. Aqui que a gente vai fazer um exemplo, então. Eu tenho o meu nônio está embaixo, só que no paquímetro, o que acontece no caso do paquímetro? Só lembrando vocês que o de polegada geralmente vai estar na parte de cima do paquímetro. Quando você olha ele de frente, igual a gente viu nesse slide aqui, ó, você observando, a escala de polegada está em cima. E embaixo eu tenho a escala de milímetro. Só que para não ficar confuso, esse simulador só mostra a escala que a gente está analisando. Que seria a escala de cima, que é a escala de polegada. Certo? Então, aqui eu tenho o nônio da escala de polegada embaixo. Como que a gente lê? Seguindo a mesma regra de milímetro. Primeira coisa, você observa 0 do nônio. Então, primeira coisa, 0 do nônio, olho a escala principal. Então, 0 do nônio aqui, eu marcando aqui o 0 do nônio, você percebe que ele passou 0. Quanto que vale cada divisão da escala fixa? Vale 0,025. Então, a primeira divisão aqui, 0,025, 0,050 e a terceira, 0,075. E onde tem o número 1 aqui, indicando o número 1, na verdade, esse 1 vale quanto? Se eu vou seguindo aqui, 0,025, a primeira divisão. Segunda, 0,050. Terceira, 0,075. Quarta divisão, 0,100. Então, esse 1 representa 100 milésimos de polegada, ou 0,100 polegadas, ou 0,1 polegada. Só que por que é melhor falar 0,100 do que 0,1 nesse caso? Porque a resolução do seu paquímetro, como está mostrando aqui, ó, qual que é a resolução do paquímetro? 1 milésimo de polegada. Então, você consegue fazer a leitura até a terceira casa. Justamente por quê? Porque cada menor divisão é 0,025. Quer dizer, vai até a terceira casa decimal. Certo? Então, a terceira casa decimal conta. Por isso que a gente vai colocar aqui 0,050 e não 0,05. Você vai 25, 50, 75, 0,100. Certo? Então, como ele passou 0,025, 0,050, ele não chegou, o zero não chegou no 0,075. Então, leitura da escala fixa. Primeira leitura aqui.
0,050. Só que como a gente está no sistema inglês, no sistema inglês, quem divide inteiro de decimais é o ponto e não a vírgula, igual aparece nas calculadoras. Quando você põe 1,5, na verdade aparece 1,5. Então, o sistema inglês é muito comum aparecer o ponto e não a vírgula. Mas funciona do mesmo jeito. Então, o que era entre 0,050 e 0,075, eu tenho que a leitura da escala fixa é 0,050, porque o zero, o menor que ele já passou é 0,050, então não chegou no 0,075. Então, leitura da escala fixa, 0,050. Então, depois que eu peguei o zero do nônio, leitura na escala fixa, aí eu venho no outro aqui, ó, que está mostrando que está coincidindo. Então, eu observo qual traço do nônio de polegada milesimal coincide com o traço da escala fixa. Nesse ponto, ele está mostrando que está coincidindo o último traço antes de chegar no traço do 15. Então, o que a gente vai lembrar? A gente vai lembrar que o quê? Como a resolução é de 1 milésimo, então o valor da menor divisão do nônio é justamente quem? É o valor da resolução, 1 milésimo de polegada. Então, a gente tem que o quê? Que você conta aqui, 5, 10, aí vem aqui, 11, 12, 13, 14. Então, eu tenho 14 o quê? 14 vezes a própria resolução do instrumento. Então, 14 milésimos, se eu tenho 1 milésimo vezes 14, então eu tenho 14 milésimos de polegada. Daí, nós vemos justamente o resultado da medição do nônio. Então, a escala fixa 0,050, mais a leitura do nônio 0,014 polegadas. Aí, então, você tem 0,014 polegadas, mais a leitura da escala fixa, obtendo uma leitura final de 0,064 polegadas. Ou, outra forma de falar, é 64 milésimos de polegada. Então, aí a gente tem o primeiro exercício. Aí eu vou limpar, que aí vocês podem observar direitinho aí. Quer ver? Deixa eu limpar, apagar as anotações a tinta. Aí. Então, eu tenho a leitura que eu obtive desse primeiro. No segundo aqui, vamos seguir aqui. Mesma regra, zero do nônio, eu vou lá e faço a leitura da escala fixa. Zero do nônio está me mostrando que o quê? Eu tenho 1 polegada inteira aqui e 2 polegadas inteiras. Então, quer dizer que o meu resultado vai ser entre 1 e 2 polegadas. Então, se você contar, igual a gente contou aqui em cima, a partir do zero, você começa a contar a partir do 1,025, 1,050, 1,075, 1,100 nesse primeiro, a 1,200, 1,300, 1,400, 1,500, 1,600, 1,700, opa, não chega no 800. Então, zero do nônio, 1,700. Chegou no 725? Se você olhar bem, você observa que não chegou no 725. Por quê? Porque seria 1,700 e a primeira divisão vai somar quem? Vai somar justamente o valor da menor divisão da escala fixa. Então, aqui, a menor divisão dessa parte é justamente 0,025, que ele está mostrando até aqui em azul. E a menor divisão em cima é o valor da própria resolução.
0,001, 1 milésimo de polegada. E embaixo, 25 milésimos de polegada ou 0,025 polegadas. Então, observando aqui, a gente tem uma polegada inteira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,700 e não chegou no 725. Então, leitura da escala fixa, 1,700, leitura da escala fixa. Depois, leitura do nome, então já mostra qual que está coincidindo aqui. Está coincidindo a leitura, primeira divisão após o 20. Então, você percebe que é o 21. 21 vezes 0,001, eu tenho exatamente 0,021 polegadas. Então, você somando 1,700 com 0,021, eu tenho 1,721 polegadas. Então, eu tenho justamente a simbologia aqui, ó, da polegada, o símbolo da polegada e o número. Então, lembrando que na prova, se você não colocar na prova escrita a unidade que você fez a leitura, seu número não vai valer de nada, porque você não mediu. O número sozinho é conta de matemática. Agora, o número com a unidade, você está medindo uma grandeza. Então, você tem uma grandeza, ela tem uma unidade, então você tem um valor com a unidade. Então, eu tenho aqui o resultado dessa leitura, 1,721 polegadas. Vocês estão vendo justamente a polegada milesimal. Então, agora vamos fazer uma primeira leitura. 1 polegada, inteira, 2 polegadas. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou pegar entre 0 e 1 polegada. Por quê? O zero primeiro. 0 do nônio, leitura da escala fixa. Então, eu tenho menor que 1. Vai ser 0, eu tenho 5 aqui. Então, 0,500, 525, 550, 575. Então, ele não chegou no 575. Então, ficaria 0 ponto, porque é sistema inglês nesse aplicativo aqui, quer dizer, nesse programa, ele usa o ponto 0,550. Só que, ó, ainda não terminei. Agora, eu faço a leitura do nônio. Então, 0 do nônio, leitura da escala fixa. Volto para o nônio, olho qual que está coincidindo. Está mostrando aqui, ó. Está coincidindo 5, 10, 11, 12, 13. Então, eu tenho 13 no nônio. 13 o quê? 13 milésimos de polegada, que vai dar 0,013. Então, 0,550, que foi leitura da escala fixa, mais 0,013. Então, nós temos 0,563 polegadas. Agora eu tenho o próximo. Olha o nome aqui em cima, vamos ler. Nônio e leitura em polegadas fracionárias. O que é que vai mudar? A gente vai ver que esse paquímetro, a resolução dele vai ser diferente. Por quê? Porque a gente vai pensar em fração, não mais em casas decimais. Como assim? Lembrando que a escala fixa do paquímetro de polegada fracionária, ele é a mesma resolução daquela ruim, daquela resolução baixa, da trena. Porque as trenas piores, elas vêm pelo menos com a resolução de 1/16 de polegada. Então, a gente vai ter justamente isso. A gente vai ter cada divisão aqui, ó, entre 0 e 1 polegada, a gente vai ter 16 divisões. Entre 1 e 2 polegadas, nós temos 16 divisões. Entre 2 e 3, assim por diante. Se você perceber, tem 16 divisões. Quer dizer, 1 polegada dividido por 16 em fração vai dar justamente 1/16 de polegada, menor divisão da escala fixa. Ah, e como que eu acho a resolução? Então, eu pego da mesma regra desde que a gente começou, menor divisão da escala fixa, que está aqui, 1/16, e você divide pela quantidade de divisões
do nônio. Então, quantas divisões tem no nônio? 8. Então, 1,16 dividido por 8 polegadas, que é aqui, ó, o vernier divide 1,16 avos de polegada por quem? Por 8. Daí a gente tem que 1,16 dividido por 8, eu vou ter o valor de 1,128 avos de polegada. Então, essa será quem? A resolução do paquímetro de polegada fracionária. Lembrando que 1,128 avos de polegada vai equivaler aproximadamente a 0,2 milímetros. 0,2 de milímetro. Então, você vê que é uma medida até grande comparado com as medidas que a gente está vendo nos outros paquímetros por aqui. Então, a gente tem o seguinte, 1,128 avos de polegada não é uma medida tão pequena, por isso que o quê? A polegada fracionária, eu até tinha feito pergunta para vocês, né, no questionário, a polegada fracionária, ela não é uma medida precisa, porém tem várias coisas que são padronizadas no tamanho de polegada fracionária. Só que você não controla medidas de muito pequena variação, aonde você quer uma maior precisão, você não controla ela por polegada fracionária. Você controla ela por polegada milesimal. E a polegada fracionária é mais para medidas padronizadas. Por exemplo, medida de tubo, medida de parafuso, medida de rosca. Então, 128 avos de polegada é a resolução, quer dizer, a menor leitura do paquímetro de polegada fracionária é essa resolução. Então, a menor leitura desse paquímetro é a resolução de 128 avos de polegada. Então, essa é a resolução dele. Como assim? Vamos ver um exemplo aqui. Nesse exemplo, eu tenho 0 do nônio, a mesma coisa. Ó, o nônio está aqui em cima, o nônio está aqui. Aqui embaixo, eu tenho a escala fixa. Então, a escala fixa está aqui e o nônio... O nônio está aqui em cima. Então, eu tenho a escala fixa aqui e o nônio por cima. Então, eu observo 0 do nônio, a mesma regra. 0 do nônio, já pressupondo que você sabe ler em polegada fracionária. Então, eu tenho aqui, eu estou observando que eu estou entre 1 e 2 polegadas. Então, de 1 para 2 polegadas, eu tenho 1 polegada inteira. E quanto que eu tenho que não é inteiro? 0 do nônio. Eu vou contar. 1, 2, 3. Passou do 3, não chegou no 4. 3 o quê? 3 vezes 1,16 avos, que é o valor de cada divisão. Então, 3 de 1,16, você vai ter 3 divisões de 1,16 avos. Então, são 3,16 avos de polegada. Aí, então, eu tenho justamente aqui, ó. 3,16 avos de polegada é a leitura da escala fixa. Então, leitura da escala fixa, 3,16. 0 foi o 0 do nônio. Agora eu volto para o nônio e vejo, olha aqui, marcando novamente, vejo aonde o traço do nônio coincide com o traço da escala fixa. Então, eu tenho lá 2, 3, 4, 5. 5 o quê? 5 vezes 128 avos de polegada. Ó, resolução do paquímetro. Então, eu tenho aqui 5 vezes 128 avos, que dá a leitura do nônio. 5 128 avos de polegada. Então, a gente tem 5 128 avos de polegada. Então, eu vou ter justamente como? Eu tenho que somar os dois. Então, vou ter que deixar um inteiro, eu deixo de fora, o número 1, ele fica de fora. E eu vou somar somente as partes que não são inteiras. Desculpa meu parêntese tosco aqui que eu fiz. Então, eu vou ter 3,16 avos mais 5,128. Aí, com isso, você vai somar essas duas frações. Só que você percebe que todos os dois,
tem que ter o mesmo denominador para somar mais fácil. Então, você faz o seguinte, você pega, regra prática, você pega 128 dividido por 16, certo? Ó, 128 dividido por 16, 8, certo? Então, 128 dividido por 16 dá 8. Aí você pega o resultado que deu 128 dividido por 16 e multiplica pelo de cima, pelo numerador. Então, você vai ter aqui, multiplicando, você vai ter 128 dividido por 16, 8. 3 vezes 8, ou 8 vezes 3, 3 vezes 8, você vai ter o valor de 24. Olha quem está aqui, 24. Aí é só somar 24 mais o 5. 24 mais 5, 29, certo? Então a resposta vai ser 1 polegada inteira, 29 128 avos de polegada. Vai ser essa fração, 1 polegada inteira e 29 128 avos de polegada. Então essa seria a resposta. O que acontece? Nesse caso, o numerador, a parte de cima aqui, ó, o numerador, ele é ímpar. Se ele é ímpar, eu não preciso simplificar. Porque se ele fosse par, se tivesse dado 28, você teria que ir dividindo em cima e embaixo por 2, até o número de cima ficar ímpar. Se ele tivesse dado 28, teria que colocar 28 sobre 28, 128 avos, você teria que 28 por 2, 14. 128 por 2, 64. Aí você teria que dividir 14 por 2, 7. 64 por 2, 32. Aí daria 7,32 avos. A resposta correta, se o numerador fosse 28. Só que no caso, ele é 29. Então, como é 29, aqui ó, a gente tem um ímpar, então deixa quieto, não mexe mais nada. É essa a fração final. Não precisa simplificar. Que é o mesmo caso quando você fazia a leitura na trena, na régua de polegada fracionária. Se você fez a leitura em cima deu par, pode simplificar. Na fração, se na fração deu par em cima, você vai contando e deu par, você pode simplificar. Tá? Então, essa é uma primeira leitura. Eu vou limpar aqui para a gente poder seguir para a próxima. Então, eu tenho aqui, na de baixo, eu vou ter justamente agora leitura de novo. Eu vou fazer a leitura. Zero do nônio. Marcando aqui, zero do nônio. Zero do nônio, ele está marcando entre 0 e 1 polegada. Então, ele vai ser 0 inteiros. Não tem nada marcando aqui, ó. Não tem nada na parte do inteiro. Então, eu vou começar a contar. É 0 mesmo, então eu conto 1, 2. Opa, 1. 16 avos aqui, primeira divisão, 16 avos. 16 avos. Ele não chegou no 16. Então, leitura da escala fixa. 16 avos de polegada. Agora a gente volta. Fez a leitura da escala fixa, observamos quem? O nônio. Então, observando o nônio aqui, está coincidindo. 2, 3, 4, 5, 6. Então, a leitura é 6 128 avos de polegada no nônio. Então, somando, eu tenho os dois. 16 mais 6 128 avos. Então, você pode seguir a mesma regra. 128 dividido por 16, 8. 8 vezes 1, 8. Aí estamos aqui, o 8. Aí, 8 mais 16, eu tenho 14 128 avos. Só que justamente, o que a gente tem? Justamente, a gente vai ver que o quê? Que nesse caso, 14 128, o 14 aqui em cima é par. Então, eu vou ter que simplificar.
14 dividido por 2, 7 aqui. 128 dividido por 2, 64 aqui embaixo. Então, simplificando, ocorrendo a simplificação, 14,128 avos, na verdade, é 164 avos de polegada. Leitura do paquímetro. Correto? Então, nesse caso agora, eu vou mostrar para vocês o outro paquímetro aqui, que é o de polegada fracionária. Eu tenho justamente zero do nônio. Primeira coisa, zero do nônio. Zero do nônio está onde? A gente vai fazer leitura entre 0 e 1 polegada. Aqui é 2 polegadas, então, entre 0 e 1, eu tenho justamente aqui, ó, metade, que é 8/16, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 aqui, que é justamente um antes da polegada inteira, que seria 16/16. Então, aqui eu tenho 15/16 avos. Então, minha leitura, como é entre 0 e 1, eu vou ter 0 inteiros, em cima eu vou ter 15 e embaixo 16. Certo? 0, 15, 16 avos de, de polegada. Isso, leitura da escala fixa, certo? Ó, entre 0 e 1, peguei o 0 do nônio, li aqui. 0 inteiros, 15, 16 avos de polegada. 15 aqui, ó, 15, 16. Aí, depois que eu fiz a leitura, observe quem está coincidindo com 128 avos. Aí, você pega o seu caderno aí e vai conferir lá. Pera, 15, 16 mais 128 avos de polegada. Então, aí você pega rapidinho aí já o celular, o que acontece? Calculadora. 128 dividido por 16, 8. 8 vezes 15, 120. 120 mais 1 da leitura, aqui do nônio, 128 avos. Então vai dar 121, mais 1 igual a 121. Então, quer dizer que a minha resposta vai ser 121, 128 avos embaixo. Por quê? Você vai perceber que pode ter fração de 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128 no denominador. Um desses pode aparecer. Então, você tem a resposta de 0 inteiros, 121, 128 avos de polegada. Leitura desse daqui. Fazer mais um aqui. Primeira coisa, 0 do nônio. 0 do nônio está entre 2 e 3 polegadas. Então, primeira coisa, 2 inteiros. Numerador. Então, a gente vai contar aqui. Entre 2 e 3, ele já passou da metade. 8, 16, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 14, 16 avos de polegada. Como não é a resposta final, eu não preciso necessariamente simplificar. Só que se fosse a leitura final aqui, o zero tivesse coincidido com esse 14, eu teria que simplificar, porque a resposta final não pode ter numerador par. O 14 não pode ficar. Aí eu teria que simplificar. Na verdade, 14, 16 é 7 oitavos de polegada. Eu tenho aqui 2, 14, 16 avos, leitura da escala fixa. Depois eu venho para o nônio. O nônio está marcando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aí você vai de novo na anotação do papel aí. Então, eu tenho 14, 16 avos mais 6, 128 avos de polegada. Então, aí a gente vai lá e vai fazer a conta. Então, aqui deu 6, 128. Então, você pega 128 daqui, dividido pelo 16 que está aqui embaixo, dá 8. 8 vezes 14, nós temos 112. 112 mais o 6
Dá quem? 112 mais 6, nós teremos 118. Aí o 118 a gente vai ter que simplificar. Por quê? Número par. Se der um número par, daria o quê? Quando você faz a conta, você vê lá 118, 128 avos de polegada, certo? Só que não pode, ó, não está certa essa resposta. Ela está errada. Porque o correto seria o quê? A gente pega 118 dividido por 2, aí 118 dividido por 2, então a gente tem 59 e tem que simplificar embaixo. Então, 128 dividido por 2 vai dar 64. Aí, agora a resposta está correta. 2 polegadas, 2, 59, 64 avos de polegada. Certo? A resposta correta. Pessoal, então, obrigado pela atenção de vocês. Aí a gente se vê até na próxima. Precisando, estamos aí. Tamo junto.